E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Marcos, de História, do oitavo ano, e eu quero explicar para vocês as questões 1 e 2 do quinto bloco. Antes disso, quero deixar algumas orientações. Primeira delas, não deixe de colocar o nome no seu bloco, tá bom? Tem gente deixando de colocar o nome, e aí às vezes a gente está até falando com a escola que o aluno não entregou, porque a gente não sabe que é dele. Outra coisa, não deixem de copiar as perguntas no bloco de respostas. Isso é muito importante e faz a gente poupar muito tempo na hora da correção. É necessário, tá bom? E por último, lembrem-se do seguinte, nos blocos de história, as respostas estão nos textos aqui. Não precisa quebrar a cabeça, ficar pesquisando em 1000 sites, ficar pesquisando em livros. Você não precisa. Se você quiser aprofundar, utilize o livro didático. Eu já coloquei até o capítulo do assunto aqui. Então fica fácil, gente. Está tranquilo, né? Não é bicho de sete cabeças. Dá para todo mundo fazer o bloco de história. Vamos para a primeira questão, então. Revoluções Inglesas. Está lá no capítulo 1º do livro, se você quiser se aprofundar. Questão número 1 tem o texto, falando sobre Declaração de Direitos. Um documento que o parlamento, que é o equivalente aos senadores aqui do Brasil, que escreveu e obrigou o rei a aceitá-lo, né? E representando que o poder ilimitado do rei estava chegando ao fim. Nós já vimos um pouquinho sobre isso. Isso é questão de revisão. As questões 1 e 2 são questões de revisão na verdade. É só ler o texto com atenção, gente. Vem para a letra A, pergunta. Sabemos da importância da Declaração de Direitos através das suas consequências. Cite essas consequências mencionadas no texto. Olha só. Consequências da Declaração de Direitos. Está no texto. Só olhar o texto. Certo? Mais no finalzinho você vai encontrar isso aí. Questão número 2. Já mudou um pouco o assunto. Está falando agora da independência das 13 colônias, que depois se tornaram os Estados Unidos, né? Elas foram colonizadas pela Inglaterra. Vem o texto, a opressão britânica nas 13 colônias. Vem algumas questões, algumas coisas colocadas aqui sobre a Guerra dos 7 Anos. E logo abaixo, 3 leis criadas pelos britânicos, ou seja, pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha, para explorar as 13 colônias. Então vamos nas perguntas. Qual foi a consequência da Guerra dos 7 Anos para a economia britânica? É só voltar um pouquinho aqui que você vai encontrar a resposta, gente. Tá tranquilo. Letra B. Descreva as 3 leis citadas no texto que buscavam recuperar a economia da Grã-Bretanha. Olha aqui as 3 leis, está fácil demais. Lei do açúcar, lei do selo, lei do chá. Só ler o texto. Vem o segundo texto da questão 2. Os conflitos se intensificam. Houve um protesto por conta dessas leis opressoras e a Grã-Bretanha endureceu com as 13 colônias através das leis intoleráveis. E vem a questão C. Por que o governo britânico criou as leis intoleráveis? Leia no primeiro parágrafo, gente, o que aconteceu lá? Qual foi o protesto, né? Então, está muito fácil, muito tranquilo. Qualquer dúvida, me procure. Eu já estou nos grupos de WhatsApp. Então, é isso. Tá certo? Espero que todo mundo faça esse bloco, porque está muito tranquilo de fazer. Fique com Deus. Até mais. Estou à disposição.